Novamente nós aqui. Boa tarde a todos. Hoje começamos mais cedo uma super live com 3 autoras, ó. A gente vai bater um bolão, tá? E aí, como é que vocês estão? Antes de apresentar as meninas, eu quero falar pra vocês que a gente tá com uma promoção válida até hoje, tá? Lá no site da The Books, vocês vão conseguir frete grátis em qualquer livro, seja lançamento, seja mais antigo, e a partir de R$50 vocês recebem brindes, tá? Então, pessoal que não vai pra Bienal, querem ter o livro no conforto do lar de vocês, entrem lá no site e garantam pra já. Promoção válida até hoje, não deixem de garantir de vocês. Hoje a gente tá aqui com 3 autoras sensacionais, tá? A gente hoje vai bater um papo bem legal com a Maria Eduarda, a Evana e a Tatiane Moura. Vou convidar elas aqui pra gente iniciar. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para interagir, para mandar perguntas, para mandar elogios. As meninas estão aqui doidas para responder a vocês. Peço desculpas pelo barulho, aqui no meu bairro tá tendo festa. Vamos lá. Oi. Não tô te ouvindo. A Tati ainda não chegou, vamos aguardar só um pouquinho que chegou agora. Olá. Olá. Eduarda, você prefere ser chamada de Maria ou de Eduarda mesmo? De Maria, tá bom. Olá. Oi, oi. Bem-vinda. Menina, vocês... Obrigada, boa tarde. Olha só que gente bonita. Obrigada. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Pra mim tá baixo, mas tá ok. Pra mim tá baixo. Me perdoe, gente, acho que tá reflexo da luz, mas por hoje é o melhor lugar que eu tenho para fazer a live. Melhorou pra você agora? Oi? Sim, mas tá, pra mim tá. Se você tiver ouvindo, tá ok. Eu tô ouvindo baixinho, mas tá tudo bem. Então, meninas, sejam bem-vindas. É um prazer para mim participar dessa live com vocês. Já estava falando, vamos planejar tudo. Vocês já estão na boca do povo arrasando aí, né? Hoje eu vou abrir um espaço aqui para vocês se apresentarem. Eduarda, você fique à vontade para iniciar. Como que é, Eduarda? Como foi que você descobriu a autora? Qual que é o teu processo? Então, meu nome é Maria Eduarda, atualmente eu tenho 15 anos e eu comecei com a The Books em 2019, se eu não me engano, foi em 2019, publicando meus 3 primeiros livros sobre educação. E eu gostei desse universo, gostei da experiência em ser autora e comecei a escrever mais e acabou que agora eu tô aqui hoje com vocês, fazendo parte dessa família The Books. E você vai querer seguir a carreira também? Vou querer seguir a carreira também. Me encantei, já era, gente. Ai, que maravilha. Então, muito bem-vinda, que você fique por muito tempo conosco. Ana, fica à vontade. Ai, meu Deus. A mais tímida de todas. Então, eu me chamo Evana, sou formada em administração de empresas e comecei a escrever em 2021. Acho que foi um momento muito triste, mundial, vamos dizer, né? Foi na pandemia. Meu trabalho sempre me deixou sempre em um nível muito alto de estresse, então aquilo que a minha válvula de escape sempre foi viajar. Então ali eu não podia e quando você não pode ir para fora, você vai para dentro, né? E ali eu me descobri, não, porque acho que todo mundo que escreve, assim como a Maria Eduarda, a gente desde cedo gosta de escrever e gosta de ler, então não é uma coisa que você surge, já vem, te acompanha, né? E
daí foi o momento em que eu pude colocar para fora aquilo que eu precisava extravasar, que era a minha válvula de escape, e foi um caminho sem volta. Então daí foi um livro, eu escrevi o primeiro livro, eu não publiquei, mas foi aonde eu me aventurei a dar os primeiros passos. Aí o segundo livro foi o Socorro, Além de Tudo Preciso Casar, que tá com a The Books. Aí eu escrevi mais um que tá com a The Books, mas não foi publicado. Aí veio 30 Dias com o Jogador, um romance na Islândia, né, que tá com a The Books. E agora, dia 31 de julho, eu lancei outro que tá na Amazon, que é Lorenzo, é o livro 1 da série dos Irmãos Ferrari. Também tá super legal o lançamento dele. E tô bem feliz com... Nossa, e agora a primeira Bienal, né? Porque a vida inteira sonhei em ir para a Bienal, agora vou realizar o sonho duas vezes, né? Indo como autora e indo para a Bienal. Então é um sonho duplo sendo realizado. É verdade. Tatiane, fica à vontade, tá? Se apresenta com a gente, por favor. Bom, eu sou a Tatiane, sou nascida aqui em São Paulo mesmo. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente, primeiramente. E tenho 35 anos. Meu sonho como escritora começou entre 11 e 12 anos de idade. Sempre gostei de ler, de estar na biblioteca da escola, ainda existiam as bibliotecas, né? Que agora, hoje em dia, é um pouquinho mais difícil ter esse acesso, muita digital também. Mas eu sempre tive esse sonho. Quando eu comecei a ler alguns livros, eu comecei pelo mistério, suspense, não foi pelo romance em si, mas depois, né, quis diversificar aí o gênero, né, como leitor, e aí eu cheguei até a Júlia, Sabrina, esses livros um pouquinho mais românticos, mais clássicos, e aí foi onde nossa, eu gostei, queria, eu sempre me dei bem com as palavras, assim, a matéria que eu mais gostava da escola era português. Até hoje, eu estou aprendendo ainda, né? Porque é um constante aprendizado. Mas foi onde eu descobri que eu tinha aquela vontade, não compartilhei com muitas pessoas na família, amigos, assim. Um amigo da escola, no ensino médio, que eu comentei, que ele falou, nossa, que legal, ele até escreveu no meu caderno, no último dia de aula, espero um dia poder ler seu livro. Nossa, aquilo foi um incentivo, que até hoje eu falo para ele fica super feliz, né, por ter apoiado, isso é muito bacana. Mas foi assim, a minha vontade de escrita veio daí. Que perfeito, né? Vocês começaram desde cedo. Como a Ivana falou, é aquele desejo que já tá lá, só falta o empurrãozinho, né? Acho que é perfil, né? Acho que não sei se é aptidão, perfil, né? Bem clássico. Qualquer autor que você vai conversar já escrevia desde pequeno. Eu, para você ter uma ideia, eu lia livro de história antes, aqueles calhamaços de livro de escola, eu lia antes da aula começar. As aulas começavam no final de fevereiro, começo de março, eu passava férias lendo. Você diz, nossa, eu não tinha o que fazer, não. Mas a pessoa queria ler. Eduarda, você falou que começou com livros escolares, é isso? Hoje você tem um livro... Na verdade, foi sobre educação, porque minha mãe é psicopedagoga hoje em dia, mas na época ela dava aula para educação infantil. Então, as experiências dela de faculdade, com sala de aula, aí eu acabei escrevendo sobre isso. E também eu dava aula para os meus avós, então eu escrevi sobre a experiência que foi dar aula para eles. E aí surgiu meus 3 primeiros livros. Eu tinha o quê? 9, 10 anos. Então, assim, eu só gostava de escrever. Eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de ler. Todas as bienais eu estava lá, inclusive. E eu comecei a escrever sobre essa experiência de ter alfabetizado meus avós e sobre tudo que eu aprendi durante os anos da minha mãe de faculdade sobre educação infantil, que era educação de qualidade. E assim surgiram os 3 primeiros livros. Ai, que bacana. Você agora está com o livro, ele é caracterizado fantasia? É. Era uma vez, não é isso? Era uma vez. Me fala um pouquinho dessa obra, Eduardo. O que você traz nela? Então, Era uma vez é basicamente a história de uma princesa
que eu queria criar uma história em que ela viesse de outra dimensão. Começou por aí. Então, eu criei essa princesa para ela ser uma princesa do século XXI, porque não queria fazer um livro de época. Eu queria que fosse algo atual, mas que remetesse a uma época, porque esse reino é super ultrapassado. Garotas não podem trabalhar, por exemplo, ou tem que se casar, é aquilo tudo regrado de tipo, não, garotas não podem ser independentes, mas essa princesa não quer isso, basicamente. Então ela é vista como rebelde, imprudente, entre outras coisas, e a mãe fala, não, você tem que se casar, você precisa de um príncipe, e você não pode ser assim para sempre. E acaba que, durante toda a trama, e tem uma história com a bisavó dela, que acreditava na existência de outras dimensões, era uma rainha, todo mundo a considerava louca, e no fim das contas, a Luna, que é a protagonista do meu livro, acaba descobrindo sobre a existência de outras dimensões e fica, ué, então minha bisavó estava certa, o que que eu faço agora? Porque um garoto que é de outra dimensão, que na verdade é da nossa realidade, que no meu livro a Terra é outra dimensão, ele veio parar na dimensão dela e ela fica, o que que eu faço agora? Minha mãe nunca vai acreditar em mim, ela nunca vai aceitar isso. E toda a aventura gira em torno dela tentando levar esse garoto para casa. Que bacana, ó, já tem gente aqui elogiando. A Pietra disse que já adorou o estilo do livro e que vai correndo baixar. Está disponível lá na Amazon? Está disponível na Amazon, em formato de e-book. Muito bom. E você, Evana, o que é que você escreve? Qual é o teu estilo de romance? O meu é romance romântico. Eu, eu amo romance, acho que não me lembro de ter lido, fora o livro de escola lá na infância, é outro estilo de literatura. Sempre gostei muito de romance. É, ah, daquelas que fazia 100 livros por ano, então sempre foi a minha praia. Não escrevo hot, né? Então eu uso da sensualidade, mas não faço nada com descritiva, não nada assim. Minha praia sempre foi a valorização mesmo do romance romântico, é a minha área de escrita. E bom, o Thomas, né, que é o do Socorro, Além de Tudo Preciso Casar, foi o meu primeiro romance publicado. E é uma história. Eu gosto muito da história dele porque ele é um menino milionário, ele tem uma vida incrível, ele é irresponsável, ele é mulherengo e ele não quer saber do conglomerado Medeiros, que é o que o pai dele tem ali para ofertar. E o pai dele está muito revoltado com isso. Só que o destino passa uma rasteira no Thomas e ele acaba perdendo o pai. E com isso veio o documento que vem, fugiu, testamento, vem o testamento para dizer quais são as cláusulas do que ele tinha que fazer para ter acesso a essa herança. Então ele passa por várias provações, então ele sai de menino rico, abandona o Porsche, abandona a cobertura, vai para o chão de fábrica, vai ter que passar por todos os perrengues que nós, humanos normais, temos que passar, e para que ele consiga superar e ter acesso a essa herança. Só que, como ele era muito mulherengo, o pai dele ficava muito revoltado com a forma como ele tratava as mulheres, uma das condições era que, além de tudo, ele precisava se casar. Então, por isso, Socorro, além de tudo, preciso casar. Ele teve que fazer toda a aprovação de garoto mimado a CEO do conglomerado Medeiros. É uma jornada que ele tem acesso a cartas que o pai vai orientando durante a jornada, que vai mostrar, que não abandona ele. Então, ele vai passando por toda a história, e crescendo e amadurecendo, fazendo amizades, conhecendo pessoas importantes e, claro, conhecendo o grande amor da vida dele. E o 30 Dias com o Jogador já é outra pegada. Eu queria muito escrever a história de uma jornalista, eu queria trabalhar com a latinidade. Então, essa jornalista, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é de origem mexicana, os pais são mexicanos, e ela trabalha numa revista e ela é colunista de fofoca, mas ela odeia isso, ela odeia gente famosa e ela odeia o trabalho dela. Tudo que ela queria fazer era escrever sobre turismo, viagem, ela queria outra coisa, mas a chefe dela não dá essa abertura.
do outro lado, nós temos o protagonista, o Eric, que ele é um jogador de futebol islandês que atua no time de futebol The Kings, que é um time de futebol inglês, e ele tem um passado traumático, ele perdeu pessoas importantes na família e teve a vida dele toda esmiuçada quando ele foi traído por uma top model e caiu na boca do povo, né? Como a vida dele foi aberta e ele odeia jornalistas. E o destino, mais uma vez, apronta e eles acabam se encontrando na Islândia e tem que dividir uma casa, aí uma cama só, então as tropes já segue por essa linha. E aí ele odeia jornalista, ela odeia gente famosa, e então é uma história assim, bem gostosa de acompanhar também, o crescimento deles, e aí as mentiras, as coisas que vão sendo contadas, porque ela não quer que ele saiba que ela escreveu sobre ele, e a matéria que foi a mais assim, traumática para ele foi ela quem escreveu. Então, assim, aí eu vou começar a dar spoiler, para. Então, é uma história bem gostosa e o cenário é maravilhoso, porque antes de escrever essa história, no aniversário de 24 anos de casado, no ano passado, a gente esteve na Islândia, então era uma coisa que eu queria muito, muito, muito usar de cenário. Tanto que tem gente que fala, nossa, mas a descrição desse cenário tá muito perfeita. Eu disse, ai, que bom eu consegui colocar paixão naquele lugar. Então, esses foram os dois livros, assim. Oi? É bem legal. Você trazer outras culturas é muito bacana. Né? E você ter o prazer de conhecer ainda se torna melhor. Sim. Ah, é viagem, né? Viajar dentro. E o livro traz muito disso, né? De você poder viajar e né, sem sair do lugar. Então, eu queria poder trazer isso, eu queria poder compartilhar um pouquinho daquele país que me fez tão feliz, que me fez tão bem, e poder mostrar uma coisa que a gente, no Brasil, a gente quase não fala da Islândia, né? Você não se ouve falar. E aí eu acho, vou trazer um país completamente diferente do comum e acho que funcionou. A gente tá cheio de elogio aqui para vocês nos comentários, tá? Romance Stefana, fazem a gente se apaixonar por todos. Maria Eduarda, uma autora incrível. Orgulho da prima, não sei qual é a prima, mas tá aqui. Fala um pouquinho dos seus livros que vão estar lá na Bienal. Aguça a nossa curiosidade. Eu tenho uma novidade aí. Bom, meu primeiro livro publicado mesmo foi O Fazendeiro é um Segredo, lá na Bienal em São Paulo, aqui na Bienal em São Paulo. E é um romance, tem hot, né? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho aí esse estilo. Mas por ser muito fã também, com aquela coisa bem de raiz lá dos 11 anos, que eu lia muito suspense, muito mistério, eu gosto de colocar isso nos meus livros também. Então, assim, sempre o leitor vai achar pontos de plots, de mistério, aquela coisa que envolve toda ali a drama entre o romance do casal principal. E o Fazendeiro um Segredo foi assim, meu xodó, né? Meu primeiro filho, digamos assim, na literatura. E se passa no Mato Grosso, né? E tem uma pegada bem de fazenda, ambientação, aquela coisa de animais de estimação, né? Que o casal tem um gosto aí em comum, que é o cavalo, né? Que ele também vai fazer parte aí de algumas cenas, né? Do romance. Então, tem o agroboy, que é aquele mulherengo que as mulheres da região ficam todo mundo cobiçando, herdeiro, né? Da família Goulart, e um segredo, né, que envolve essa família. Então, que até então não que o Gustavo, né, que é o meu protagonista, ele não está ciente ainda desse segredo. Então, quem vai descobrir, vou dar um pouquinho de spoiler, quem vai descobrir aí esse segredo, primeiramente, é a empregada, a Gabi, que vai fazer par com ele. Ela é empregada dele, já mora desde pequena com seus pais lá na fazenda. Os pais também trabalham lá na fazenda. Então, em um determinado momento, eles se veem
apaixonados um pelo outro, mas vai ter essa questão também da diferença de classe social. Então, e a Gabi ali descobrir esse segredo da família. E ele vai ter todo esse drama aí, né, entre o casal, envolvendo esse segredo. E agora o meu segundo livro, que vai ser lançado na Bienal do Rio, com o título Seu Beijo. Vai ser uma série, na verdade, é o primeiro da série, esse que eu vou lançar agora na Bienal, da série Os Militares. Então, é uma pegada diferente, né? Vai ter aí a questão do romance de relacionamento tóxico, né? Que é com a minha protagonista principal. Então, vou abordar vários pontos, assim, de relacionamento tóxico, a questão de aborto. Então, vai ter muita coisa envolvida nesse romance. E só que eles não vão se conhecer, eles são natural de São Paulo, mas eles não vão se conhecer aqui. Eles vão se conhecer na Itália, que é um pouquinho da experiência que eu vivi. Tipo assim, coisa do destino mesmo. Sai daqui de pertinho para se encontrar lá longe. Bem isso. Então, eles vão se encontrar lá, né? Porque a Lívia, que é a minha protagonista, vai fazer uma viagem com a melhor amiga dela. E nessa aventura aí toda, chegando lá, vai encontrar o soldado John. E aí vão ficar, né, naquele clima de se conhecer, de se interessar um pelo outro. Porém, a Lívia volta, retorna para o Brasil, o John fica ainda um tempinho lá na Itália, e só que a vida dos dois vão virar de ponta cabeça. E aí vai desenrolar, vai ter muita coisa que vai impedir esse casal de ficar junto no final. Então, é bem bacana, assim, tem hot também, assim, eu acho que eu até usei agora um pouquinho mais do que no primeiro. No primeiro a gente quer colocar ele no hot, mas a gente fica, ai, será que tá demais? Será que não tá? Né? E fica assim, mas no segundo tem um pouquinho mais, eu acho que eu tô mais ousada aí. E coloquei um pouquinho mais de hot. A experiência da Itália são lugares que eu visitei, que eu tive a oportunidade de viajar. Então, assim, eu descrevo coisas que eu vivi, que eu sei como que é o lugar. Então, eu acho que o leitor é como se estivesse lá mesmo, né? Participando ali das cenas da história em si. E é isso. Eu acho que uma boa descrição é maravilhosa. No seu caso, Maria, quando você escreveu lá, você queria um outro mundo diferente, né? E eu acho que essa magia é o que envolve o leitor. Vamos levar vamos tirar desse mundão aqui e levar para uma coisa diferente. Você teve inspiração para escrever esse mundo? Então, eu quis pensar em um mundo, assim, antiquado, mas ao mesmo tempo que estava dentro do século XXI. Então, foi algo basicamente de, tá bom, o reino vai se chamar Wild Green, porque foi uma mistura de verde com selvagem, e aí, nossa, vai ter muito verde, mas também vai ter aquela coisa de casas antigas, e não vai ter eletricidade, todo mundo ainda anda lá de charrete. Foi basicamente assim que eu pensei. Mas, ao mesmo tempo, eles são lá super antenados com o que acontece, e tem jornal. É bem uma mistura mesmo entre coisa de época e século XXI. Maravilha. E tem alguma coisa que você pode me dizer, por exemplo, não vai faltar no meu livro? Quando eu pegar um livro lá, eu vou entender que foi você? Tem alguma coisa, alguma descrição que vai bater alguma ideia? Olha, tem muita coisa. Porque eu sempre coloco muito do que eu vivo, mas também de coisas que eu acredito nos meus livros. Então, tem bastante referência com música, porque é algo que está muito no meu dia a dia, então sempre tem. E também os personagens. Você percebe pela personalidade deles que são pessoas que eu conheci e pessoas que, assim, cada personalidade tem um pouco de mim, tem um pouco de pessoas com quem eu convivo. Então, os personagens, eu gosto dos meus personagens justamente por isso, porque eles realmente parecem pessoas reais. E, claro, também a questão da Luna, dela ser uma princesa que quer ser diferente, que quer ser independente, a melhor amiga dela, que foi totalmente inspirada na minha melhor amiga, que é a Sol. E
muitas coisas também, várias vivências dos personagens, o fato de eles viverem aventuras juntos, aquele grupo de amigos que está sempre ali apoiando um ao outro e todas as situações passando juntos, é muito legal. Perfeito. Então, é o encanto, né? Tirar a gente desse mundo faz parte da leitura, né? Tá a gente um Sim. pouquinho pra sair da realidade dolorosa muitas vezes. Para você, Evana, tem alguma coisa que eu vou identificar nas suas leituras? Ou mocinha, algum detalhe que quando eu ler eu vou saber que foi seu? Ah, eu não sei, eu não. Tem algumas coisas que eu ainda preciso me desvencilhar. Por exemplo, é, os meus mocinhos normalmente têm olhos claros. Porque meu marido tem olhos claros e quando eu vou escrever eu preciso olhar para aqueles olhos para eu poder desenrolar. Então eu não consegui ainda fazer um protagonista com olhos castanhos. Talvez, quem sabe? É uma coisa boba, né? Mas ainda não consegui. Que mais? Na minha escrita, normalmente, eu não gosto de terminar um capítulo terminado. Eu sempre faço aquele gancho, uma característica para o próximo, então acaba, é só mais um capítulo e vou dormir. São características, mas eu descobri isso escrevendo, eu não sabia nem o que era isso. E na verdade não foi nem como eu descobri, foram como as pessoas me contavam. Então, com o tempo vieram falando, nossa, mas eu nem sabia que eu fazia isso, e daí eu fui prestando atenção. E, então é meu. Tem uma coisa que vai indo e eu só consigo parar, eu não sei, é alguma coisa, não sei, não tem uma explicação. É uma característica. É mania de escritor, né? Cada Não escritor sei. tem coragem. E vai até o final. Não vai isso, não. Vou ler só mais um pouquinho. Aham. Vai, não. Não, e assim, acordei 4 da manhã, ou fui dormir às 4 da manhã. Tenho relatos, assim, pessoal me mandando WhatsApp de madrugada. Aí eu leio no dia seguinte e falo, nossa, estavam empolgadas. E para você, Tati, me conta aí, o que eu vou encontrar nos teus livros que é uma característica sua? Eu acho que tem algumas, sim. Primeiro que sempre as minhas protagonistas amam café e vinho, porque eu sou Importante. café e vinho. E segundo, uma mãe super, sabe, maravilhosa e que cozinha bem, porque a minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Então eu coloco isso também, sempre eu tentando homenagear minha mãezinha lá. Outra coisa, eu amo, sou super fã, não falei, mas eu comecei a ler com 11 anos os livros da Agatha Christie. Então, assim, olha só de onde vem a minha referência. Então, sempre vai ter uma tentativa de assassinato, eu sempre vou tentar matar alguém, gente. Sempre vai ter um corpinho ali meio ou esticado ou não, tá? Enfim, eu acho que as primeiras... Acho que são essas coisas mesmo. Mas o café é importante, as minhas personagens também. Sempre tomam café, mas é porque eu não consigo, eu não gosto de chá. Eu tô tentando colocar os meus personagens tomando chá. Mas eu juro que vira e mexe, só de lembrar do cheiro do café, eu consigo descrever essa sensação tão bem. E eu, para escrever, eu também sou daquela que fica de madrugada, porque é o único tempo que eu tenho, porque além de ser escritora, eu tenho uma outra profissão. Então, aí, para eu me manter acordada, é o café e doce. Então, e eu sou libriana, então, assim, aquela coisa, indecisa, eu mato ou não mato, né? Será que o leitor vai gostar disso? Enfim. Mas, assim, também eu gosto de vilão, muito vilão, assim, uma coisa que me pega demais. Então, acho que são essas São coisas. os melhores, né, para escrever. Vilão são os melhores. O mocinho é sonso, né? Ele não. Às vezes ele não toma partido. Você pega um vilão, o cara é incisivo. Ou a menina, ela sabe o que ela quer. Eu adoro escrever vilão. Adoro. Ou anti-herói, tudo faz.
Então, no do fazendeiro, por exemplo, é a sogra, né? A mãe do Gustavo que se coloca ali contra o relacionamento deles. E no Seu Beijo, que vai ser o lançamento, é um outro rapaz que vai surgir na vida da Lívia, depois que a Lívia tá meio desacreditada, né, com o relacionamento do John, depois que ele retornou pro Brasil, né, depois da missão dele lá na Itália. E aí esse cara que vai ser o vilão, ele vai querer vai querer que a Lívia se apaixone por ele, vai fazer de tudo para ela se apaixonar por ele, e ele vai ser o vilão da história. Então, eu acho que eu diversifiquei aí um pouquinho os perfis, né, do vilão, mas as pessoas gostam, geralmente estão gostando. É isso mesmo. Muitas vezes eles são mais até intensos, mais cheio de camadas do que o próprio mocinho. Nesse meu último livro, Exatamente. o Lorenzo, que foi lançado agora em julho na Amazon, ele tem 4 povs. Então, ele tem os dois protagonistas, né? O mocinho e a mocinha, e tem os 2 outros, que é a Elisa e o Luca, que é o gêmeo, o Luca é irmão gêmeo do Lorenzo, e a Elisa, que é a noiva do Lorenzo. Então, a ex-noiva, né? Então, ele é empurrado, a história toda é empurrada praticamente pelo anti-herói e pela vilã. Então, se você tirasse esses 2 personagens, o POV deles, você não deixaria com a mesma intensidade, com a mesma profundidade. Quando você pega eles que estão movendo a engrenagem, levando o livro para frente, as maldades, as coisas que eles fazem ao longo da história que levam e que fazem os protagonistas reagirem, né? Então, eles são eu acho que um vilão ele precisa existir e ele tem que ter razões, né? As razões dele e tem que ser, e precisam razões reais, porque ele precisa ser movido por algo que ele acredite, né? Senão ele fica muito assim ficcional, ele fica muito desenho animado. Então, eu gosto E eu não muito do vilão. E eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, aquela questão, é o momento agora de, né, de tirar a máscara desse vilão, né, deixa um pouquinho mais pro final. Então, assim, eu fico tentando ali buscar, dentro dessa história, um momento crucial para o vilão não sair de cena, ou ele, então, sabe, terminar a parte dele. Então, eu acho que é bem intenso quando coloca um vilão, acho que dá muito engajamento na leitura, é muito E bacana. Eu gosto querem bastante. matar, eles querem matar, os leitores querem Sim, matar o vilão. Eu tô vendo, as meninas me mandam mensagem, eu vou matar a Elisa. Quando que você vai matar a Elisa? Aí, só diga que a Elisa vai morrer no próximo livro. Aí você fala, nossa, mas as pessoas querem que você faça alguma coisa com aquele vilão. E ainda, né, não tô falando nada sobre o livro 2 da série, mas a Elisa, ela sai de cena sem sair, né? Ela acaba o livro, mas não acaba a Elisa. Então a Elisa tem já esperado uma reação, uma punição, vamos dizer assim, para ela no livro 2. Eu não sei o que eu vou fazer com ela, tô ainda. vai muito do humor do autor, né, também. Como que o Ah, autor tá nesse momento, né? mas a gente tem que olha, ó, tô lendo ali, ó, o ranço. Essa palavra que mais usaram com a minha última vilã foi que eu senti um ranço dela. Ô Maria, seu livro tem espaço para vilão também? Tem um Tem, vilãozinho ali, alguém que vai ficar? tem que ter, porque o vilão é totalmente necessário na história, tipo, pra dar aquele ápice de, tipo, algo tem que acontecer, nós temos que fazer alguma coisa. Mas, assim, o Era Uma Vez foi engraçado, porque meu vilão surgiu de muito última hora. Porque até então era ele vivendo aquela aventura, descobrindo que os inimigos dele não eram inimigos dele. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Na verdade, o antagonista era um problema, não um vilão. Mas aí eu não tinha pensado ainda em como finalizar o livro, porque eu não tinha aquela noção de, tá, o que eu faço agora? Mas para não ter um bloqueio criativo, eu criei uma parte 2. E essa parte 2 é onde vem um vilão que acrescentou totalmente a história de uma forma totalmente inesperada e que fez com que as coisas andassem e a história terminasse. Então, sim, o vilão é muito essencial. Tem quanto tempo? Uma questão aqui para
você, Maria, fala um pouquinho sobre escola e os piores anos das nossas vidas. Também aqui. Então, Escola para Nossas Vidas, ele foi basicamente meu primeiro livro de história que eu criei, porque eu queria fazer um livro de história, só que voltado para a vibe da educação ainda, porque eu estava muito com isso na cabeça, e só que uma vez eu mudei de rumo, mas enfim. Eu queria fazer sobre 5 adolescentes, eu acho que eu tenho uma mania com o número 5, porque não era uma vez também, são 5, enfim. Foram 5 adolescentes e eles tinham a minha idade na época, quando eu escrevi, 12 anos. E quando eles se conheceram, eles não eram amigos. Eles se tornaram amigos porque eles queriam combater as injustiças da escola onde eles estudavam, que era a World Education. E acontecia muitas coisas erradas, mas ninguém nunca denunciava a escola, porque todo mundo tinha medo da diretora, medo do que poderia acontecer. Mas esses 5 adolescentes, eles se juntam e ficam, tá bom, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E a ideia foi de alguém que não queria que isso acontecesse, só queria ver aqueles outros 4, tipo, vocês vão se dar mal se fizerem isso. Só que ele acaba tão envolvido que ele se torna amigo deles também. Ele fica, caramba, o que foi que eu fiz? Eu quero ser amigo deles. Então, é uma história muito legal também. Eu tenho muito orgulho dela, porque eu escrevi com 12 anos. Eu não sei como eu tive tanto conteúdo para essa história, mas acabou que deu certo, porque, poxa, foram uma construção de amizade, e eles ali lutando contra as injustiças da escola, e foi toda uma construção de desenvolvimento de personagens. E eu finalmente descobri como era ser autor com esse livro. Imagina, autora desde sempre, com 12 anos, já na pegada, né? Na pegada. Descobri como era criar personagem, desenvolver enredo, na luta ali. Olha, Evana, tem aqui pra você. Os personagens da Evana sempre sorvem um golo de café. Sempre tem que ter café. É a primeira Bienal que você vai participar como autora? Na verdade, para mim, é a primeira como tudo. Nunca estive numa Bienal, então para mim é novidade, tudo novidade. Como que tá os preparativos aí? Para mim ainda? Essa pergunta é para mim ainda? Eu acho que, bom, como teve o lançamento do Lorenzo recente, eu ainda estou eu estou muito envolvida com o lançamento, porque a repercussão dele foi muito grande. Então, foi muito diferente do que eu esperava, muito maior do que eu esperava. E esse envolvimento acabou até atrasando o meu processo de escrita do livro 2. E eu sou muito sistemática para escrever. Não sei vocês, meninas, mas eu sou aquela que conta... super me identifico. Então, eu sou muito sistemática. Então, quantos capítulos eu faço por semana? Porque como eu tenho outra profissão, eu tenho que conciliar. Então, quantas horas eu levo para fazer determinada atividade? Então, eu sou muito regrada. E o lançamento me tirou muito, muito foco, porque eu não conseguia escrever. Eu comecei a escrever faz o quê? Uma semana e meia, 2. E isso vai atrasar o meu livro 2, porque tem a Bienal em setembro. É meu 25 anos de casada, então agora em setembro eu vou tirar férias. E aí eu vou ficar o mês de setembro inteiro sem escrever. E aí, outubro, eu volto a escrever e o livro eu coloquei data, não vou divulgar ainda, mas tenho data, mas é em novembro e é preciso lançar. E aí eu tenho que conciliar todas as atividades, né? Porque você tem o trabalho, você tem a escrita, que também é um trabalho e que precisa ser feito com a mesma paixão, você, né, é casada, tem uma vida, uma estrutura e você precisa conciliar tudo isso. E aí, meus preparativos hoje para a Bienal, separei já os brindes para as meninas que forem lá me visitar, já deixei, tá tudo encaminhado, mas não comigo, sabe? Já, uma parte da Vanessa, da VP Assessoria, mandou, eu tô tendo que colocar algumas pessoas para me ajudarem, porque realmente tá puxado agora esse finzinho de agosto e isso daí para Bienal. E as expectativas, como é que tá por aí, Tati? Sempre aquele friozinho na barriga, né? Parece que vai ser a primeira vez.
Eu sei. Tem um ano, tem um ano que eu participei da primeira e lá eu lancei o meu primeiro também. Então, assim, foi tudo muito novo, muito recente. E acredito que vai ser muito empolgante, assim como o primeiro, né? A gente fica emocionada, aquele contato com os leitores é maravilhoso. E saber que ainda existe, né, pessoas que apoiam a leitura nacional, que isso também a gente sempre aborda aqui nas lives, né, que é super importante essa conscientização da leitura, essa valorização pelos autores nacionais, que a gente passa muitos perrengues, né? A gente sabe, assim, abre mão de algumas horas, né, do nosso dia para poder fazer aqueles capítulos com maior carinho, né? Trazer esses livros, essas histórias, na medida do possível, que toque o leitor de alguma forma. Então, acredito que a Bienal é uma grande oportunidade, porque são pessoas de diversos lugares do país, do mundo, na verdade, né? Que é internacional, essa Bienal. Então, assim, a nossa oportunidade, a nossa grande chance de estar ali, né? Nem que o leitor não compre, mas conheça o autor, né? Sabe que você existe, sabe que você está ali nessa pegada de escrita. Então, eu estou muito ansiosa, muita saudade para rever algumas autoras da casa também, e vai ser muito bacana. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, embora seja São Paulo, bem pertinho, mas vai ser minha primeira vez na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, acredito que vai ser bom, vai ser maravilhoso. Tá também, né? Oi? Vai turistar também. Vou tentar, né? Vou aproveitar um pouquinho para turistar, tirar umas fotinhas legal, aproveitar um pouquinho a pegada carioca. Maravilha. E para você, Eduarda, você falou que já foi a outras bienais. Como autora, você já participou também? Como é que estão as suas expectativas hoje? Então, eu participei como autora pela primeira vez na Bienal de São Paulo, eu estava lá. E, assim, a experiência foi incrível de autografar meu primeiro livro de história, ver as pessoas ali chegando e descobrindo. Porque você é autor, você vê o leitor ali comprando seu livro, e já sente aquela felicidade no coração. Mas eu estou muito ansiosa pela do Rio, porque vai ter bastante pessoas que eu conheço, porque é a minha cidade, então eu estou ansiosa para chegar lá e ver ela uma vez, e autografar, e vender meu livro também, porque é a minha primeira história de fantasia, e eu estou muito empolgada, com muita expectativa, eu quero estar lá todos os dias. Tem uma pergunta para você aqui, Eduarda, pedindo para você falar se o seu livro Era uma Vez empodera as mulheres. Então, Era uma Vez eu garanto que sim, porque a Luna sempre foi uma protagonista muito independente, além disso tem a melhor amiga dela, que queria ser advogada no livro, mas os pais dela não deixavam, porque no universo ali, faculdade não é para mulheres, não tem quase nenhuma mulher que faz faculdade, não. Aí os pais dela, não, você precisa se casar, mas ela não quer isso. Então, é toda essa luta da Sol também envolvendo ela, porque ela quer ser uma pessoa independente, só que os pais dela não querem. E tem a Estela também, que sempre foi vista como uma princesa padrão, perfeita, e que está sempre ali obedecendo regras e tomando chá. E no fim das contas, ela... chá e café. E no fim das contas, ela acaba não gostando de ser vista desse jeito, como sempre a gentil, bondosa e responsável, mas, gente, eu também posso ser mais que isso. Então, sim, tem muito empoderamento das mulheres. Além da rainha também, porque a própria Luna fala, nossa mãe, você é uma rainha, você devia ser muito mais feminista. Importante, é um tema bem importante, né? Para trazer em tudo. É necessário. Exatamente. Você, Evana, você vai participar de outras bienais além da do Rio esse ano? Por enquanto, a ideia é a Bienal, né, do Rio. Não penso em nada assim, até porque quando eu penso na quantidade de tempo que a gente tem até o final do ano e a quantidade de coisa que eu tenho para fazer, eu já começo a ficar aqui nervosa.
Acho que não vai dar, não vai dar. Eu não sei se eu vou conseguir montar o pinheirinho de Natal. Eu começo a pensar, me dá até melhor não pensar. Então, assim, tá, a princípio tá a Bienal. A, a Val também fez uma agenda, pelo menos eu coloquei meu nome para algum evento em novembro. Eu não vou me lembrar qual é em São Paulo. E acredito que tá tudo certo para ir, acho que é final de semana, então São Paulo, Curitiba, São Paulo é pertinho, assim. Dá para dar um pulinho, então acho que sim. Mas a princípio, não mais do que esses eventos. Agora me diz aí, como que você tá para encontrar seus colegas de profissão? Me diz uma que você quer estar muito lá, porque tem um monte, né? Não, é que assim, se for falar de todas, por exemplo, pessoas que eu comecei a conhecer. Você sabe que antes de começar a escrever, eu não gravava o nome de autor. Eu achava totalmente desnecessário. Aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a prestar atenção no nome de quem escrevia cada história. Então, algumas pessoas eu quero conhecer. A Lucy Foster, eu quero conhecer, né? Uma pessoa que tem livros maravilhosos. A Nathane Teixeira, eu não vou poder conhecer porque ela vai na primeiro final de semana, mas eu gostaria de conhecer, né? Ter a oportunidade de conhecer. Algumas pessoas que trabalham também na equipe, e nossa, como eu tenho vontade de conhecer, algumas não vão, outras vão, então é, tem bastante gente assim que você fica, gostaria de conhecer. Não sei se a palavra é tietagem, né? Mas eu acho que é conhecer, assim, conversar, ter essa troca, igual a gente está aqui conversando, você poder conversar, entender um pouco do mundo, do universo desse outro autor. Acho uma troca legal. Bacana. E para você, Tatiana, me conta aí. Tem autores, claro, você quer trocar experiência com seus colegas de trabalho e tudo. Mas tem aquele autor que você não sabe nem o que vai falar quando chegar assim, oi, bom dia. Agora sim, eu não tenho nenhuma em mente, porque a maioria que eu conheci, né, aqui em São Paulo já vai estar lá também. Então, assim, pode ser que eu me surpreenda lá no dia, né, conheça outras que não estiveram na Bienal em São Paulo e que de repente eu vou conhecer o trabalho. Vai ser uma oportunidade aí desse contato. Mas são todas maravilhosas, admiro muito, cada uma com seu estilo, cada uma dentro do seu perfil, né? E eu acredito que a gente só vai somar, né? Todas juntas lá. Mas vamos fazer uma grande festa, com certeza. E com a Val lá no meio. Você já participou de outras vezes? Sem ser no Rio de Janeiro? Foi a de São Paulo, né? Foi a de São Paulo, no ano passado, em junho Mas esse ano, do ano passado. Não entendi, desculpa. esse ano você Falhou. só vai estar na... Acredito que sim, porque a do Rio já está dando bastante um trabalhinho aí, uma correriazinha, né? E depois eu quero esfriar a cabeça, porque esse livro que eu vou lançar mesmo é de uma série, então tem muita coisa ainda para eu escrever, para eu, né, com calma, desenvolver. Então, acredito que por enquanto na mente só tem a do Rio mesmo. Gente, se alguma de vocês mudar de ideia e for para de Pernambuco, me avisem, porque é a única que eu vou esse ano. Viu? Por isso que ela está tentando colocar a gente ali no cabelo. Tá puxando sardinha. Tá certo. Me avisem, não me deixem de fora, por favor. Quem sabe ano que vem, né? Que eu não conheço, né? Não conheço. A Duda eu já conheço pessoalmente, que eu encontrei ela lá na Bienal do Rio. E muito carinhosa, muito simpática, uma delicadeza de pessoa pessoalmente. Vocês vão gostar de conhecê-la. E a minha outra colega que está aqui, eu não conheço pessoalmente. Então vai ser você! Já tem uma que eu quero conhecer. Mas vamos nos conhecer, né? Vamos nos conhecer, exatamente. Vocês duas vão estar no mesmo dia, né? 8 e 9. O meu é 8 e 9. Isso, exatamente.
Eduarda? Oi? Ah, não sou eu, é a Eduarda. Ah, 2 de meus são 7? dia 2 e 7. 2 e 7 de setembro. Olha, Eduarda, tem uma pergunta para você aqui. Você pretende escrever outras histórias de fantasia, podendo ser na vibe de Era Uma Vez ou um novo estilo? Eu acho que eu gostei muito de escrever fantasia, então eu provavelmente vou continuar com esse universo de criar personagens e com poderes, histórias, aquelas histórias bem mirabolantes mesmo, porque fantasia é algo incrível de escrever, porque você pode viajar no seu próprio universo e em mundos diferentes. Então, é algo que você pode fugir um pouco da realidade. Então, eu gostei muito de escrever fantasia por causa disso. Muito provavelmente eu vou continuar escrevendo fantasia, também pelos personagens e pelas histórias que dá para criar, pelos ganchos com outros universos, outras histórias que eu já conheço. Mas também posso tentar outros gêneros, mas por enquanto fantasia foi o que mais me dei bem. Perfeito. Evana, fala um pouquinho pra gente como que você enxerga hoje o espaço do autor nacional. Eu acho que o autor nacional ele vem sim conquistando cada dia mais o seu espaço, mas ainda existe um caminho ali para trilhar de reconhecimento de tudo. Como você vê isso hoje? Eu não sei se. Acho que o autor nacional ele começou a ter essa visibilidade faz pouco tempo, né? A gente, até mesmo, todos os livros que a gente tinha como referência eram livros de fora. Então, a gente, quando falava em ler, até mesmo pouco tempo atrás, eu não conhecia Lucy Foster, nenhuma pessoa dessas, Nana Pavoli, não, eu não conhecia, porque a gente vem de um universo internacional, né? Todos os nossos referenciais são de fora. Mas eu acho a própria Amazon, para mim, né, no meu ponto de vista, ela proporcionou essa entrada de tantos autores nesse universo, né? Para a gente poder mostrar o nosso trabalho. Talvez a palavra seja popularizar, não sei se é bem esse o termo, mas a gente conseguiu mostrar que tinha qualidade, né? Que havia autores bons no mercado nacional, e isso se tornou mais acessível, né? Porque quando você pensa em livro, o livro era aquela coisa da livraria, de você ir, de você comprar. E hoje você paga uma mensalidade, né? Um valor ali para você ter acesso a um universo inteiro de livros. Então isso também acho que facilitou o contato, porque se você tinha o dinheiro contado para comprar um livro, você olhava para aquele autor nacional e de repente olhava para um que era famosinho, você ia para aquele, né? Você tinha a tendência de escolher aquele que era certeiro. Hoje, com a Amazon, você oportuniza tantos autores que às vezes você não conhece o trabalho, mas que você pode, sim, dar uma chance. Você baixa ali no teu Kindle, lê e pode gostar e de repente virar fã de um autor que você nunca tinha ouvido falar. Então, eu acho que a Amazon trouxe muito disso. E hoje, se antes o mercado era complicado, eu acho que hoje ele está menos difícil. É meu ponto de vista. E para você, Tati, como é que você encara esses processos hoje? Então, partindo do princípio que todo autor tem que ser um pouquinho de marqueteiro, né? E aí já vem talvez, a dificuldade ali de conseguir alcançar o público. Hoje, eu conheço um pouquinho mais do perfil dos meus leitores. Então, assim, na medida desse conhecimento que eu vou tentando ali criar espaço, adquirir mais espaço, não deixar esse vínculo esfriar, né? Sempre estar ali tentando manter um contato. Mas a gente tem muito ainda a avançar, né? Embora os livros nacionais, as editoras pequenas, elas, nossa, dão um apoio super bacana pra gente. Pelo menos comigo é assim a minha experiência com a The Books, né? Que eu só tenho livro com a The Books. Mas foi, assim, um abraço muito grande que eu consegui, coletivo, das autoras. E a gente se ajuda. Isso que também é bacana. Então, de repente, tem um autor que é um pouquinho mais conhecido, que ele vai lá e dá uma força para aquele que não está ainda tão conhecido assim. E isso é muito, muito gentil, né? Da parte dos autores nacionais. Mas a gente ainda, como a minha colega falou aí, tem algumas coisas que de internacional,
né? Mas a gente tá caminhando bem. Vamos torcer que cada vez mais a gente aumente esse público, essa aceitação aí. Olha, Eduarda, qual conselho você daria para jovens como você? Uma pergunta bem difícil de responder. Jovens que querem escrever, né? Tem esse desejo e ainda não iniciaram. Então, eu diria para principalmente não desistir e não desanimar, porque é um caminho difícil, mas também não é impossível. E assim, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que correr atrás, não desistir, sempre estar ali sonhando, mas também correndo atrás de realizar seus sonhos. Então, para mim, acho que o maior conselho é para realmente não desistir de tentar, porque às vezes pode ser desanimador, mas também é gratificante quando você consegue. Eduarda, você tem um processo de escrita? Quando você está criando ali, tem uma mania, alguma coisa que você põe em prática para sair as ideias? Tem que principalmente ouvir música, porque às vezes dá ideia para o nome de um capítulo ou para uma cena que, caramba, essa música combina muito com isso, e aí acaba que eu referencio sem querer a música na cena, mas às vezes nem dá para perceber. E também de assistir alguma cena de uma série, caramba, isso aqui dá uma ideia muito boa se eu adaptar. Esse tipo de mania. Eu acho que eu sou a única pessoa da vida que não consegue ler ouvindo música. Não vai. Eu também não consigo. Não tenho esse dom. Se eu souber a música, eu vou querer cantar. E se eu cantar, eu não vou conseguir ler. Eu também sou eu assim. preciso de Primeiro música para respirar. Primeiro, eu adoro dançar. Então, qualquer música pra mim, ou eu vou me mexer ou eu vou escrever. Então, não vai dar muito certo. Gosto. Eu não consigo juntar os dois, não. Ou eu vou ouvir ou eu vou ler. Gosto daquele silêncio sepulcral. Que em casa Mas você não para estudar, quando você estudava, não ouvia música, assistia TV tudo junto? eu nunca gostei de estar separada, né? Alguma coisa, em casa mesmo. Mas a junção não entra. Nossa, você sabe que às vezes eu coloco no modo repeat uma música, eu escuto ela até terminar de escrever um capítulo? Triste. Eu entro naquela vibe, e aí eu começo os dedos, eu digo que os dedos pensam, né? Não é mais a cabeça, são os dedos. Eu não sei como tem gente que consegue fazer áudio e para digitar, ao invés de digitar, ir falando, né? Ditando. Eu não consigo, porque eu digo que meus dedos pensam. Então, enquanto eu tô ouvindo música, daqui a pouco aquela intensidade entra numa vibe, e aquela construção de cena, e aquela música vai me nutrindo. Daqui a pouco eu tô com o olho cheio de lágrimas, e daqui a pouco eu tô. A música mexe muito comigo e eu preciso de música para escrever. Então, a música faz parte do seu processo de escrita também. Um processo de criação, de sensação, de sentimento, de percepção, intensidade. Sim, eu escuto muita música para criar e eu digo que eu tenho alguns hábitos também, porque, bom, pelo menos o meu computador é muito gelado e aí eu tenho mania eu digo que tem umas polainas de mão, que não é luva, mas que elas cobrem até aqui, porque senão eu começo a congelar. Então eu boto os fones e tá lá eu com as minhas luvinhas escrevendo. É onde é como eu escrevo. Olha, os irmãos Ferrari são muito musicais. Ah, do Lorenzo. Do livro do Lorenzo, porque dentro desse livro tem o Luigi, que é o irmão mais novo dos gêmeos, e ele toca numa banda, e na banda é For Legends, e aí dentro desse livro, igual a Duda, eu cito várias músicas, tanto que tem a playlist, e tem todas as músicas são citadas, tem o nome da música, a referência da banda dentro do capítulo, sendo citado da música que está acontecendo. Então, sim, eu sou muito musical. Super entendo. E para você, Tatiana, como que é teu processo de escrita? Eu já vi que você é como eu, não faz a música e escrita ao mesmo tempo, não. Vai uma coisa por vez. Não.
Isso, eu posso ouvir uma música específica antes, tá ali ouvindo, e depois através daquela música eu desperto alguma inspiração. Aí sim, aí depois que eu escutar a música, eu vou imaginando e já vou, né? Assim que eu termino de escutar minhas músicas, eu vou lá e escrevo. Mas assim, nesse novo livro, a minha protagonista, ela tem um pouco de mim, tá? Eu vou confessar. Então, assim, um pouco, não, acho que muita coisa de mim. Então, assim, eu tentei colocar um pouco das minhas experiências que eu passei na minha vida, né, na história. Então, ela gosta muito de dançar. Então, tá lá na balada e vai dançar, vai, né, se mexer e tal, agitar. Então, acho que é isso. Mas eu não largo o doce, que nem eu falei. O meu doce tem que estar ali do lado, para eu comendo e escrevendo. Acho que e também, ultimamente, eu tô na pegada de assistir bastante dorama. E a gente sabe que os doramas são um pouquinho, nada hot, assim, né? Não. Muito leve. E as cenas, até de um beijo, pra você ver um beijo de um dorama, é lá no último episódio. Depois você comemora. Uhul! Isso. E aí, durante essas cenas, só que eles me inspiram muito, né, de certa forma, pro romance, e aí eu fico imaginando, acrescento o hot dentro dessa inspiração. Então eu faço uma junção aí, um pouquinho da inspiração dos doramas também, das séries que eu assisto. Literalmente, a cabeça de um autor, quem não é, não entende, né? Não. Assiste uma coisa. Nem tenta, nem tenta. Você quer um hospício? Entra na cabeça do autor, é um verdadeiro hospício. A pessoa, eu não sei as meninas, mas o meu marido, coitado, ele precisa ouvir sobre os irmãos Ferrari. Ai, o Lorenzo não sei o que dele. Tá, mas o que ele vai fazer? Pois é, eu tô pensando, eu acho que ele vai fazer isso. Daqui a pouco a gente tá conversando de gente que nem existe. E estamos lá em Luca, em Lorenzo, e Luigi, não sei o quê. Tudo a idade dos nossos filhos, né? Porque minha filha mais velha tem 25 anos. Então, o Luca e o Lorenzo, eles têm 25. Então a gente começa a conversar e é aquela coisa assim, cara, a gente tá... E se fulano fizer isso? É uma boa. A gente começa a conversar. É uma pira. Se você olha isso, você diz, não é possível. Eu acho que ele é um santo. Ele diz que é amor. De repente tem uma ideia, dá aquele pulo. Quem não sabe, quem não conhece, se assusta, né? Ah, sim. De madrugada, né? Escrever de madrugada, assim, você acorda para fazer xixi, cara, e vem uma inspiração, você vai tateando o telefone e vira 2, 3 horas da manhã, lá você tá digitando com uma ideia que você teve, tipo louca. A gente parece que ouve vozes, né? Dentro da cabeça. Parece que a gente ouve vozes assim, na cabeça. Que eles ficam conversando. Meus diálogos, pelo menos, são assim. Os personagens ficam conversando, dialogando dentro da minha cabeça. Tipo... E aí eu preciso escrever. Você precisa escrever, claro. Faz em silêncio, que eu já vou pôr. É que aqui na minha rua tá tendo festa e o barulho tá um pouco alto. Por isso que às vezes eu tô falando mais alto, vocês estão escutando mais baixo o retorno aí. Deixa eu te perguntar, Eduarda, teve algum personagem seu que foi mais difícil de criar, de escrever, que você precisou pesquisar mais? Eu acho que, assim, dos 4 personagens das nossas vidas, não tanto, porque eles tinham a minha idade, então foi algo bem tranquilo de escrever. Mas o Era Uma Vez, a personalidade do Guilherme, que é um dos principais ali, foi bem difícil de escrever, para que eu não mostrasse uma pessoa tão chata, mas ao mesmo tempo que, caramba, é a personalidade dele, mas ele também tem seus motivos. Tive que dar uma pesquisada a mais. E também do Murphy, que vai ser muito importante na jornada deles, e que ele tem aquela personalidade de paizão, tá sempre ali ajudando, cuidando daqueles adolescentes ali. Gente, vocês não podem fazer isso, não sigam por aí, vão por ali. É basicamente isso. Então foram os mais difíceis de escrever, com certeza. O paizão é o conselheiro, né? É o conselheiro. E algum personagem seu que você se identifica? Eu acho que todo o processo tem um pouquinho do criador, mas sempre tem um que a gente identifica mais, né? Sempre. Acho que não Era Uma Vez, o que eu mais me identifico foi a Sol. Eu sou muito a Sol na vida.
pra você, Evana, tem algum personagem que te custou mais tempo, que você buscou mais sobre ele para poder colocá-lo na história? Eu não sei se mais tempo. Eu acho que cada personagem, não sei as meninas, mas eu sempre faço aquela ficha de personagem, os hábitos, as manias de cada um. E eu fico muito amadurecendo. Eu passo, antes de começar a escrever o livro, eu fico amadurecendo ele na minha cabeça, imaginando como vai ser. Acho que dos personagens mais complexos, eu acho que do Lorenzo é que eu mais tenho personagem com camada. Porque são personagens, tanto o Socorro, além de tudo preciso casar, quanto o 30 Dias com o Jogador, foram comédias românticas. Então a complexidade maior era do protagonista. Já o Lorenzo, ele tinha muito mais camadas. Então o irmão, o Luca, ele tem mais, ele já tem um jeito totalmente oposto do Lorenzo. E aí o Luigi é outro personagem completamente diferente. Nenhum deles tem personalidade parecida. E isso acaba tornando mais difícil até na hora de você construir todo o cenário. Então você tem que saber como cada um se comporta com determinada situação. A situação tá ali. Como que cada personagem... A Elisa talvez tenha sido a minha personagem que mais me cansou. Porque as maldades, as coisas que ela fazia, chegava um momento... Quando eu terminei o Lorenzo, eu falava assim, cara, eu não aguento mais a Elisa. Eu não aguento mais nem pensar nela. Tanto que eu comecei a escrever o livro 2 e eu tenho POVs dela. Eu pulei e continuei escrevendo os outros, porque eu não conseguia suportar a hipótese. Eu precisei de umas 2 semanas para me recuperar dela. Então, daí eu acho que é nesse nível que a dificuldade é você criar pessoas tão diferentes de você, porque eles todos são... até na minha nota da autora nesse livro eu coloquei, gente, a opinião, se eu tivesse que pensar pela cabeça dos meus personagens, eu teria feito tudo diferente. Mas, como a Tati disse, vem as vozes vão falando na tua cabeça, você fica tipo louca mesmo, e você vai colocando ali o que o personagem está falando, e vai fazendo, e você vai pondo essa energia ali nele, e daqui a pouco você também está sendo consumido por esse personagem, porque ele vai se autoconstruindo dentro da história. Você até imaginou uma coisa para ele, mas quando você começa a escrever, ele muda, vai, às vezes, diferente do caminho que você imaginou, e ele... cada plot, cada cena, você também se surpreende com as coisas que vão acontecendo. Então, para mim, acho que de todos os personagens, a Elisa não teve para bater, assim, foi a que eu me estressei mais. Então, eu acabei de descobrir que o autor também pega ranço dos personagens. Pega ranço, com certeza. A gente fica com... Assim como o leitor mandava mensagem, eu tô nossa, não suporto essa Elisa, por que você não matou? Queria dar uma de Nazaré. Nossa, sugestões, eu até estava abrindo uma caixinha aqui ideias de como matar a Elisa. Tava assim, era muita gente querendo que ela morresse. Falei, gente, não merece nem redenção essa mulher, nada. Eu só queria que matasse. Acho que tinha que convidar a Tati para me ajudar, porque fazer um assassinato. Não, pode botar mesmo. Vamos arrumar um jeito. Não, mas Exatamente. o autor também pega ranço. Né, Tati? Você é assassina literária. Ela assassina. Eu gosto. Gente, eu gosto. Eu acho que ali, aquela emoção, aquele pá, opa, oi, cadê? A alma foi. É meio macabro, né? Mas eu não sei se a pergunta vai ser dirigida a mim, a mesma pergunta, né? Mas eu acho que o que eu mais tive... Acho que todos teve um pouquinho de dificuldade no primeiro livro. Porque, assim, eu tava lidando com uma mocinha, né, encantadora e tal, e de repente ela teve descobriu um segredo ali e que colocaria esse romance também, né, à prova. Então eu tive que colocar ela depois com uma pegada um pouquinho mais firme. Então isso para mim foi uma mudança, né, um pouquinho na característica, mas sempre preservando ali aquela mocinha e tal.
e da vilã, né, que gostaria muito de ter sei lá, não redenção, mas enfim, ó o spoiler, né? Né? Não redenção. Então, aí, mas eu sentia que o próprio personagem estava pedindo isso. E agora, desse livro, talvez do próximo pretendente da protagonista, que ele é um gostoso, ele é um cara muito, muito bonitão, e como que eu vou fazer esse cara virar mal, né? Então, assim, esse foi o mais difícil para mim, no meu ponto de vista, E a do livro Seu Beijo. que identifica é a mocinha que você falou, né? Que mais tem de você. É desse novo livro, Seu Beijo. Tanto, assim, tem muita coisa sobre mim, muita coisa mesmo. Personalidade, signo, tudo. Tudo é muito característico da própria autora mesmo. Então, a gente não pode perder, não podemos esperar esse lançamento. Vou amar vocês, né, poder conhecer essa Lívia. Agradecendo a vocês pela oportunidade de estar comigo aqui nessa live, dizer que foi uma honra de verdade participar. A hora passa tão rápido que a gente nem sente quando a gente se envolve na conversa, né? Então eu quero abrir Mas foi falarem como a gente vai encontrar horário, deixar o agradecimento de vocês, assim como o meu, primeiramente. Eduardo, você pode ficar à vontade para começar. Muito obrigada. A conversa foi incrível, eu adorei vocês. E assim, é muito bom que a doutora falar sobre a sua experiência, sobre os seus livros. A gente fica muito entretido nisso, porque é o nosso trabalho, a gente ama. Sou muito a favor de apoiar a literatura nacional, porque, gente, nós sabemos escrever livros. Notem isso, por favor. Então, é uma sinal. adorei a conversa, adorei participar. Fiquei muito feliz. Você vai estar lá dias 2 e 7. 2 e 7. Dia 2 às 12 horas e dia 7 a partir das 15. Isso. Então, gente, não deixem de ir lá prestigiar e dar um abraço na Duda, conhecer o trabalho dela, tirar fotos. Essa menina simpática, vai arrasar lá, eu tenho certeza. Obrigada, viu, Duda? Evana, fica à vontade. Nossa, acho super, super válido, né? Essas conversas são muito legais, embora eu digo, eu sou muito tímida, então para mim sempre é difícil começar, depois eu não me empolgo, tá tudo certo. Até começar, eu sinto aquele friozinho na barriga. Não, muito obrigada, foi super legal. Prazer, meninas, terem conhecido todas vocês. Eu vou estar na Bienal no dia 8 e 9. Vou ficar no stand das 14 às 17. Acho que você tem anotado aí meu horário dos autógrafos. Dia 8 a partir das 16 e dia 9 a partir das 15. Isso aí. Muito obrigada, espero todas vocês. Eu quero conhecer todas. Vai sim. Você, Tati, fica à vontade. Quero agradecer aí a você pela mediação dessa live maravilhosa, esse papo super bacana, super divertido, essa troca aí, né, um pouquinho de cada uma, de como cada uma leva a sua escrita. E agradecer todos que ficaram até aqui, vocês são maravilhosos assistindo a gente, nos apoiando, né, a nossa incrível também editora, Val, então assim... E espero todos vocês na leitura desse novo livro de Fazendeiro também. E vai ser muito bom saber que vocês conheceram um pouquinho aí da minha escrita. Meus dias na Bienal vai ser dia 8, a partir das 14 horas, e no dia 9, a partir das 18 horas. Então, a gente vai se ver. Lá. A gente vai se ver. As meninas gostam do contato, da conversa, da foto, do abraço. Com certeza. Né? Vão lá conhecer todo mundo mesmo. Aquele grito, cheguei! Cheguei e levar os livros. Autografados e tudo, com aquela fotinha maravilhosa também. Você tem que atualizar lembrando. E pra quem não vai,
a gente tem que aproveitar até hoje a promoção com o livro das meninas também. A The Book está com frete grátis e compras a partir de R$ 50 vocês ganham brindes. Não deixem de aproveitar, vão lá no site, ó, e garantam de vocês. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Espero em breve que a gente marque outra live bem bacana também. Com certeza, estamos aí. Beijão para todo mundo. Boa tarde. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Tchau. tchau.